E aí, pessoal do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto Aula em Casa. E hoje nós vamos começar mais um novo conteúdo, que na realidade é a continuação do nosso conteúdo passado, né? Que é a questão da expansão marítima e comercial do continente europeu, tá? Então, nós vamos começar esse nosso conteúdo que tem total influência na história também do nosso país, do Brasil, tá? Então, é importante que vocês conheçam, que vocês percebam, né, este mapa que está aqui do lado, né, onde a gente pode perceber que é um mapa do século XV, né, e a gente só encontra aí partes de 3 continentes, né? Nós só encontramos o continente europeu, uma parte do continente asiático e uma parte da África, tá? Então, nós vamos ver que o mundo, para as pessoas da Europa do século XV, correspondia apenas a esses 3 continentes, tá? A Europa, a Ásia e a África, tá bom? Então, guardem bem na mente de vocês isso que está aí nesse mapa. E aí nós vamos ver o seguinte. Primeira teoria que a gente deve observar. Naquela época, há um tempão atrás, se acreditava que a Terra era plana, tá? Ou seja, a Terra tinha um formato de um prato. Não, hoje a gente já sabe muito bem, já é uma tecla muito bem batida de que a Terra não é plana, tá certo? E é por conta também desse período da expansão marítima que a gente começa a perceber que a Terra não é plana, tá? E aí nós vamos ver que, por a Terra ser plana, e os navios, os integrantes, os navegadores, né, eles acreditavam que quando esses navios chegavam ao fim do mundo, que eles acreditavam que era na linha do horizonte, eles caíam em um abismo que não tinha fim. Ou seja, eles acreditavam que caíam num buraco e não ia mais voltar, tá? Chega até a ser engraçado isso, né? E outra coisa, eles tinham medo do mar, do Oceano Atlântico, tá? Tanto que o Oceano Atlântico, ele era conhecido como o Mar Tenebroso. Por quê? Porque além do mar do Oceano Atlântico ser mais quente, não é? Eles acreditavam que o oceano era povoado por monstros, era povoado por demônios, certo? E por isso que o mar era tão agitado por conta das ondas, porque dentro desse mar viviam esses monstros, tá certo? E aí, só que a gente chega no século XV, né, onde os europeus começam a criar coragem e eles começam a se lançar no Oceano Atlântico. Para quê? Primeiro, eles precisam e eles vão em busca de novas rotas marítimas. Para que essas novas rotas marítimas? Por questão de novas possibilidades, por questão da busca das riquezas que existiam no Oriente, né, e que foram relatadas pelos viajantes. Ou seja, os viajantes começaram a espalhar que existiam riquezas no Oriente, não é? Que existiam especiarias, que é o que a gente vai ver mais para frente, né? E os europeus começam a se interessar por isso. E a única forma deles chegarem no Oriente sem ser pelo mar Mediterrâneo era criando coragem e entrando no Oceano Atlântico, tá? Por quê? A gente deve frisar bem que o mar Mediterrâneo, ele era controlado pelos árabes, certo? E também pelos grandes comerciantes de 2 cidades italianas, né? Gênova e Veneza, tá certo? Então, para os outros locais da Europa, era muito difícil chegar ao Oriente, tendo que passar por esses territórios, por esse espaço do mar Mediterrâneo, tá certo? E aí, nesse mapa, a gente começa a observar as principais rotas comerciais, certo? Onde a gente vê essas 2 rotas aí, uma em vermelho e uma em azul, né? Que vão ligar a Europa ao Oriente pela parte de cima, pela parte do norte, não é? E pela parte do sul, não é? Pelo Oceano Índico, tá? E como eram essas viagens, tá? Primeiro, essas viagens elas eram arriscadas e elas eram longas, tá certo?
Ou seja, se elas eram muito arriscadas e se elas eram longas, eles vão precisar também de uma grande quantidade de recursos, recursos materiais, não é? Comida, água, roupa, não é? Então, tudo que eles precisavam para sobreviver, certo? Só que esses barcos, eles eram movidos a remo ou a vela, certo? E a sobrevivência dessas pessoas era muito complicada. Por quê? A alimentação tinha que ser controlada, certo? E, consequentemente, não tinha uma boa qualidade. Ou seja, todas essas condições vão fazer com que surjam várias doenças dentro dessas viagens, no decorrer dessas viagens, certo? E aí nós vamos observar o quê? O que são as especiarias? As especiarias poderiam ser uma flor, um fruto, uma semente, enfim, o que vocês observam aí nessa foto do slide ao lado, certo? São especiarias que só existiam no Oriente, certo? E que quando chegavam na Europa se tornavam materiais de grande valor, tá bom? Aí é importante que a gente observe. Outra coisa, eles não vão apenas em busca de especiarias, eles vão também em busca de metais preciosos, ou seja, encontrar ouro, encontrar prata, também era uma coisa perfeita e que eles sonhavam para aquelas viagens, tá? Mas também outros 3 pontos devem ser frisados. O primeiro, a conquista de novas terras, lembrando que naquela época, quanto mais terra você tem, mais rico você é. Segundo ponto, a conquista de fiéis para a Igreja Católica, certo? Ou seja, quanto mais católicos, melhor para a expansão religiosa da cultura europeia, certo? E terceiro ponto, a conquista de novos mercados consumidores daquilo que se produzia na Europa. Ou seja, conquistando mais espaços, consequentemente, os europeus iriam vender mais e iriam lucrar mais, certo? E aí é importante que a gente perceba que a partir dessa expansão, a gente começa também a ver que vai surgir nas nossas próximas aulas figuras muito importantes para a história, como, por exemplo, o Cristóvão Colombo, né? Onde o Cristóvão Colombo era português, não foi apoiado pelo seu país, vai para a Espanha apoia, organiza toda a expedição e ele acaba chegando no continente americano, né? Então, nas nossas próximas aulas, nós vamos nos aprofundar ainda mais nessa questão das, entre aspas, descobertas, e vocês vão ver o porquê que eu estou utilizando a palavra descoberta entre aspas, tá certo? Então, não percam as próximas aulas. Acompanhem aqui na TV, também no YouTube, não é? As nossas próximas aulas, porque o nosso assunto vai continuar, tá bom? Então, acompanhe também, tire suas dúvidas também no livro didático, com seu professor, no dia a dia, não é? Na internet, para que vocês possam compreender de uma maneira muito melhor isso que está sendo explanado nessa pequena aula, tá bom? Então, um abraço para vocês, até a nossa próxima aula, tá bom? Espero cada um de vocês aqui comigo nas nossas próximas aulas. Se cuidem, até a próxima.